Na última parte dessa aula, vamos ver como essa questão, essa organização em objetos se reflete no código. Né? Então, o que isso quer dizer no código e como essa organização vai atingir os objetivos, né? Ou pelo menos pretende atingir os objetivos da programação orientada a objetos. É, então, o conceito, né, que vamos introduzir agora é o conceito de classes. Né? Então, é, o que é a ideia de classes? Né? Então, no mundo real, né, como eu já comentei, podemos dizer que classificamos objetos parecidos com conceitos abstratos. Né? Por exemplo, podemos ter vários tipos de bolas, né? Bolas de tênis, bolas de basquete, futebol e tal. Todas essas são diferentes, mas né, a gente classifica todas como bolas. Né? Então podemos dizer que todos esses objetos são classificados ou podem ser vistos como pertencer à classe bola. Né? Então, uma classe abstrai um conjunto de objetos com características parecidas, né, semelhantes, e define um tipo abstrato de dado, basicamente. Então, a classe define quais são as características a comum entre objetos relacionados, né, objetos parecidos. Né. É, uma definição típica de classe é que é um molde, né, através do qual os objetos para criar objetos de um determinado tipo, né, e basicamente né, é uma abstração de conjunto de objetos que tem características semelhantes. Então, uma classe define quais são as propriedades e os comportamentos de um conjunto de objetos. Né? Por exemplo, existem muitas unidades em que se chamam instâncias de bicicletas, mas todas são as mesmas, têm as mesmas propriedades e funcionalidades. Tá? Tem uma cor, um tamanho das rodas, podem fazer as ações de pedalar, frear e tal. Né? Em orientação a objetos, se diz que um objeto, um objeto bicicleta, né, nesse caso, é uma instância de uma classe que representa bicicletas. Né? Então, o objeto bicicleta é instância de uma classe bicicleta. Né? Então, a classe, né, diferença entre classes e objetos. Uma classe define quais são os atributos que um determinado tipo de objetos deve ter, ou tem, né? E o que se programa no código. Né? Então, a classe é o código, define o código, define no código o que os objetos podem ter. Né? Todos os objetos, todo objeto é instância de uma classe, né? E o objeto é o que se cria em tempo de execução a partir da classe. Então, os objetos são instâncias de classes, os objetos existem na memória do computador em tempo de execução. Né? Então, a classe é o molde, o modelo da bola. Pode existir vários objetos em tempo de execução, várias bolas com a própria identidade. Mesma coisa, podemos pensar num vetor, né, classe vetor, em tempo de execução pode ter vários vetores, né, instâncias dessa classe. Né, tendo um exemplo mais visual, por exemplo, podemos definir em Java uma classe bicicleta, que tem alguns atributos, por exemplo, velocidade, se tem marchas ou não, e a cor, né, cada um né, são variáveis com um tipo próprio, e alguns atributos, alguns métodos, né, algumas operações que podem ser feitas na bicicleta. Então, por exemplo, posso mexer o pedal de direita, mexer o pedal de esquerda, posso pedalar, né, pedalar é o que? Chamar né, a função mexer pedal de direita, mexer pedal de esquerda, posso frear, posso perguntar se a bicicleta tem marchas ou não, posso obter uma velocidade, posso pintar, né, que basicamente troca o color ou a cor da classe. Né. Percebem aqui que tem essas palavras-chave private, public, né, que dizem né, a respeito da visibilidade dos métodos né, e dos atributos. Vamos ver isso mais para frente. Né.
Mas a ideia é que só apenas os métodos públicos, né, podem ser acessados por outros objetos. Então, outros objetos, nesse exemplo, podem chamar, por exemplo, o método pedalar, né, mas não podem chamar diretamente mexer pedal de direita, mexer pedal de esquerda. Né. Uma vez que uma classe bicicleta é instanciada, num tempo de execução, runtime, né, vai existir um objeto, né, com a própria memória que armazena os valores dos atributos, né, por exemplo, que a cor dessa bicicleta é vermelho, e vai ter uma interface com as operações públicas que podem ser feitas nesse objeto. Né. Uma vez que o objeto recebe para executar uma operação, é executado o código implementado na classe. Ainda mais alguns exemplos, né? Pode ter uma classe livro, né? Por exemplo, com atributos largura e peso, e uma instância, que é um objeto, né? Então pode ter vários livros, por exemplo, cada um com o próprio valor de atributos. Né? Então, cada objeto tem os próprios atributos com valores independentes um do outro. Né? Então, a classe define quais atributos podem existir, né, e o tipo deles, mas as instâncias podem ter, normalmente têm, valores diferentes. Né? Outro exemplo, classe bola, né, atributos cor e peso. Cada instância tem cores, né, e peso diferentes, que são os valores dos atributos. Então, voltando nos aspectos importantes da programação orientada a objetos, né, porque essa organização ajuda a atingir os objetivos. Né? Então, primeiro, vamos dar uma definição de programação orientada a objetos, né, que é de desenvolver um programa computacional constituído por um conjunto de objetos relacionados que interagem de forma a resolver um problema. Né? Quer dizer, construir o programa, né, com esses objetos. Né? Então, basicamente, os objetos do mundo real são representados no software. Né? O enfoque na programação é nos objetos e não nas proceduras, né, nas funções, nos objetos. Os objetos têm dados e comportamentos, né, e as interações ou a execução desses comportamentos é que leva à execução do programa. Né. Então, os objetos têm uma identidade e os objetos se comunicam entre si. Né. Isso pode ser o resumo de o que é programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos é um paradigma de programação, né? Então é uma forma de construir software em que a unidade de programação, então a unidade básica, o módulo básico é a classe, e a classe, né, pode ser vista como uma extensão do conceito de tipo abstrato de dados. Né? Então, dados e operações como um elemento único, né, juntos, né? Então cada objeto tem dados e as próprias operações, encapsulamento, né, esse é o conceito de encapsulamento, e uma classe define um tipo abstrato de dados. Então, uma vez que eu defino uma classe, posso ter variáveis que, como tipo, tem aquela classe. Né? Por exemplo, a classe bicicleta. Né? Uma vez que eu defino uma classe bicicleta, posso ter variáveis de tipo bicicleta. O importante é que a programação orientada a objetos não é específica de uma linguagem de programação específica. Então, não é programar orientado a objetos é programar em Java, ou programar em Java é programar orientado a objetos. Né? É uma forma de construir software que pode ser feita com várias linguagens. Claro que algumas linguagens podem facilitar ou dificultar a aplicação do paradigma. Né? Java é uma linguagem que facilita a aplicação desse paradigma. Né? Por isso é normalmente usado para introduzir essa técnica. Outro ponto importante é que conhecer Java não quer dizer conhecer programação ou saber programar orientado a objetos. Né? Então tomem cuidado, mesmo quem já conhece Java, pode ser que vocês não conheçam todos os aspectos da programação orientada a objetos. Né? Como é que é feito o projeto de um software orientado a objetos? Né? Então,
diferente de programação procedural, ou em forma maior respeito à programação procedural, desenvolver um software bom orientado a objetos, para desenvolver um software bom orientado a objetos precisa de bastante cuidado durante a fase de projeto, né? Então você não pode sair e começar a criar código assim aleatório, né? Então existem algumas etapas, né, que precisam ser seguidas, né? Então, primeiro, analisar os requisitos, né, que descrevem um sistema. Então, o que esse sistema tem que fazer. Com base nisso, determinar quais são os objetos necessários para implementar o sistema. Por exemplo, voltando ao exemplo da reserva de assentos, né, quais são os requisitos? Eu preciso ter, por exemplo, assentos de tipo diferente, preciso ter a possibilidade de cancelar a reserva ou não, preciso ter um comprovante da reserva. Então, baseado com quais são os requisitos, vai precisar de objetos de classes diferentes, né? Determinar quais são os atributos, né, e depois os comportamentos desses objetos, né? Então, ainda baseado nos requisitos, e entender, né, especificar qual é a interação que os objetos têm que ter para atender os requisitos do sistema. Então, qual é o fluxo de execução, como é que esses objetos se comunicam. Então, objetos recebem e enviam mensagens para os outros objetos, mas quem é que envia mensagem para quem, né? Por exemplo. Então, voltando aos benefícios da programação orientada a objetos, né, que eram os objetivos, abstração, modularidade, encapsulamento, reusabilidade e manutenibilidade, né, por que esses são atingidos para a programação orientada a objetos. Vamos tentar entender um pouco mais, né? A abstração, né, então, a ideia é de lidar com a complexidade do problema. Então, né, o conceito de abstração é destacar os aspectos importantes de um objeto segundo o observador, né? Então, como nessa figura, né, que é do livro do Grady Book, um gato, né, pode ser visto, né, de várias formas. Você pegar a senhora, né, que é a dona do gato, ela vê o gato como alguém uma coisa, né, que tem as funcionalidades de fazer carinho, né, fazer companhia para ela, provavelmente. Agora, se você pegar um veterinário, né, uma veterinária, já ela, né, enxerga o gato como, né, tendo vários órgãos, né, a estrutura interna, né, do gato, mas a velina não se importa disso, né? Então, a abstração, né, depende do observador, né, destaca os aspectos importantes para o observador, então ignora o resto, né? Então, ignora quais são os detalhes que não são relevantes para aquele contexto. Então, para a senhora, para a velina, o gato, né, não precisa saber os detalhes internos, precisa só saber que se você faz carinho, ele retorna o carinho, né, basicamente. Claro que isso depende da perspectiva do observador, né, e a ideia né, de ter uma interface pública apenas com os métodos, as operações que podem ser feitas nos objetos, né, leva a nós a abstrair do quais são os detalhes que não são interessantes para aquela aplicação, né? Modularidade, né? Então a ideia de construir programas a partir de junção de partes menores, módulos, né? Então a ideia de que módulos menores são mais facilmente gerenciáveis, né? E isso é claramente, né, atingido com a separação do código em classes. Então cada classe é um módulo, né, na programação orientada a objetos. E cada classe tem uma interface, né, que são os métodos públicos, e uma vez que essa interface é definida, não muda no tempo, a implementação de cada módulo pode ser feita independentemente por desenvolvedores diferentes, por times diferentes, podem ser, né, assim, o que importa é a interface, né? Né, o encapsulamento, né, de novo, está relacionado com os conceitos anteriores. Então esconde, né, as estruturas complexas do código, né, então esconde a implementação dos objetos
E assim faz com que os programas que usam um determinado classe, um determinado objetos, não precisem conhecer como as operações são implementadas. Então, não precisam saber o que acontece de fato dentro do objeto, mas só precisam saber que executando uma tal ação implementado, realizado um comportamento, o comportamento desejado, né? E também não é possível né, alterar os dados de forma direta, né, acidentalmente, mas o próprio objeto, né, ou encapsular os dados, o próprio objeto sabe como os dados têm que ser alterados, né? Falando de reusabilidade, né, reusabilidade obviamente de código, em várias formas, né? Então, entre os objetos da classe, né? Então, pensando nisso, todos os objetos instanciados a partir de uma classe incorporam as propriedades e o comportamento. Então, uma vez que você define o método, né, o código para a classe, todos os objetos reusam de alguma forma esse código. Pode ter reuso de código entre classes diferentes, com herança, composição, vamos ver isso mais para frente, e também de projetos anteriores ou de terceiros. Então, muitas vezes acontece que precisamos de objetos que já estão implementados ou foram implementados em outras situações, e é possível reutilizar esses objetos, né? É possível reutilizar essas classes. Isso acontece muito com bibliotecas, frameworks e tal, né? Por exemplo, assim, existem bibliotecas em Java, por exemplo, para fazer gráficos, né? Agora, você pode pegar essas bibliotecas e reusar essas classes apenas para a parte de criar gráficos, por exemplo, né? Ou existe bibliotecas matemáticas, a mesma ideia. Ou se você tem uma empresa, você desenvolve muito sistemas de reserva, né? Sistema de reserva de ônibus, reserva de assentos no avião, de reserva no cinema. Provavelmente você vai ter objetos, classes que poderão ser utilizados em projetos diferentes, ou a classe assento, a classe reserva e tal. Depois, claro, algumas outras não. Por exemplo, na assento de cinema, a reserva de cinema vai ser diferente da reserva de aviões, por exemplo, né? Então, mas a reusabilidade se dá tendo um código mais modular, separando mais as responsabilidades das classes, é mais fácil poder reutilizá-las. Então, de novo, relacionado com os anteriores, né? Manutenibilidade. Uma implementação de uma classe pode ser alterada, a ideia, né, é que a implementação de uma classe possa ser alterada sem afetar os outros objetos que fazem uso dela, né, porque os outros objetos só usam a interface pública, então a implementação, a parte interna, a princípio pode ser alterada sem afetar os outros, as outras classes, claramente mantendo as mesmas operações, a mesma especificação, né? Né? Outras situações são um objeto, por exemplo, uma parte de execução do código vira problemática, por exemplo, com dados corrompidos ou outros problemáticos, é possível substituí-los com outro objeto que esteja funcional ou com outro objeto que tenha dados padrões, por exemplo. Esses dados foram corrompidos, vai substituir o objeto com um objeto padrão e preenche os dados de novo, né? Outra situação de manutenção, se uma classe tem defeitos ou fica desatualizada ou precisa de uma nova implementação, essa classe pode ser substituída por uma nova e deixando alterado o resto do código. Isso, obviamente, é a situação ideal, né? Depois tem problemas práticos, mas isso é a ideia, né? Você tem um código separado em classes diferentes, você pode trocar as classes, as instâncias das classes para situações diferentes, né? Resumindo a aula, então a programação a objetos é um paradigma de programação, né,
como no mundo real, assim, a mesma coisa que no mundo real, os programas software devem ser compostos por objetos, os objetos se comunicam com mensagens, as classes, né, representam um conjunto de objetos com características semelhantes, né, têm atributos e métodos e são o módulo básico do software. Né? Então, módulo em que o software é dividido. Né? Um objeto é sempre uma instância de uma classe e as classes, né, encapsulam atributos e métodos e definem uma interface para manipulação de objetos que, como temos visto, melhora a usabilidade e manutenibilidade. Né? Algumas atividades que vocês podem fazer, né, com base nessa aula primeiro ler, tem uma leitura interessante que é What is Object-Oriented Programming by Bjorn Stroustrup, que é um dos ideadores da programação objetos, que vai ter ainda mais explicações sobre o que de fato é Object-Oriented Programming. Vocês tem um material de introdução a Java no Classroom que sugiro fortemente ler antes das atividades práticas para quem ainda não leu. E algumas perguntas que vocês podem responder para verificar se vocês, né, entenderam os conceitos nessas aulas. Então, deixo essas perguntas aqui e então, nas próximas aulas vamos entrar mais em detalhes do como de fato se programa orientado a objetos.